Estou fazendo esse vídeo aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa atividade juntos. Ali eu acho que eu sou a única um pouco mais experiente e que tenho um pouco mais de contato assim com os processos. Então eu fiz esse formato de vídeo para ficar mais fácil de todo mundo conseguir entender o que se trata de uma ementa, o que é um relatório, o que é um recurso extraordinário, o que é um reconhecimento provido de processo, de sentença, o que significam todas essas nomenclaturas e siglas, porque a leitura da ementa, ela é muito importante para o operador de direito no geral. Um promotor tem que saber ler uma ementa, um juiz precisa saber de uma ementa. A ementa, ela é uma peça muito importante para nos ajudar a encontrar processos, a encontrar jurisprudências que ajudem as outras pessoas, que possa ajudar o seu futuro cliente. Então, vou te ajudar a te ensinar a você saber ler a ementa, e eu vou explicar ponto a ponto do relatório e da ementa, porque a ementa vem a ementa vem seguida de um relatório, né, ali da atividade. Então eu vou conseguir passar para vocês tudo o que envolve o assunto ali, e em cima dessa minha explicação vocês vão conseguir fazer uma análise bem mais aprofundada do assunto, para depois a gente juntar as ideias para a gente poder apresentar no dia 5, tá bom? Eu achei melhor fazer assim, porque assim evita que eu tenha que mandar áudios dentro do grupo, evita esse desgaste, que às vezes a gente não tem muito tempo, né? Mas assim vai ficar bem legal. Eu vou compartilhar a tela com a decisão. Vou até colocar ali agora que eu vou colocar esse acórdão, vou explicar ponto a ponto, e assim vai ficar bem legal para a gente poder depois discutir. Que quando a gente entende o que está escrito, não somente sobre o significado das palavras, mas a gente saber o que a gente está lendo, fica até mais fácil, né? Para pesquisar depois. E é bom ter esse acolhimento dos veteranos com os calouros de uma forma positiva, né? Eu não acho legal quando tem essa segregação das pessoas. Eu acho que a gente tem que todo mundo se juntar, porque um dia o veterano já foi calouro, né? E então é assim que eu enxergo as coisas. Deixa eu só ver aqui onde que está. Ah, tá aqui. Achei. Achei e tô esperando aqui abrir e vou compartilhar em seguida. Tem algumas nomenclaturas que são interessantes de saber, até mesmo para eventos futuros, caso precisem, é muito interessante dar essa olhada, assim. Saber do que é aquilo, né, que você está lendo. Então, é muito bom isso. Deixa eu... Agora que abriu aqui, eu vou conseguir fazer o compartilhamento. Esse aqui. Bom, eu acho que agora deve estar apresentando, né?
Acho que agora está apresentando. Certo, vamos lá então. Pode ser meio assustador na hora que a gente entra em contato com um documento desse, porque a gente fala, tá, ali tá escrito o quê? O que exatamente? O que é tudo isso? Então, eu vou explicar ponto a ponto e trazer alguns significados para vocês não só entenderem esse tipo de matéria, mas conseguirem entender as ementas no geral, porque ao longo do curso, vocês terão contato com outras ementas de direito civil, ementa na UC de posses e propriedades, na disciplina de sucessões, processo penal, sempre vai ter um julgado, sempre vai ter uma análise. E geralmente os professores da Unisociesc gostam disso, gostam de trazer exercícios e provas em cima de ementas, em cima de julgados, né, de jurisprudência. Então, é importante ter esse contato. Então, o primeiro contato que eu achei interessante compartilhar com vocês ali é a questão das legendas, das siglas. Então, ali, o que está embaixo da palavra relator, que está abreviado, e está o RECTE, quer dizer recorrente, e ali ali tem uma das partes que fazem do processo, tem a procuradora, então aquele PROC é a abreviação de procurador, ADV é advogado, e RECDO quer dizer recorrido, tá? Então, a gente tem ali a parte do polo passivo e do polo ativo, né? No polo ativo são os recorrentes, no polo passivo são os recorridos, tá? Então, dependendo da matéria e dependendo do que for, essas partes, polo passivo e polo ativo, elas terão nomes diferentes. Geralmente, quando o recurso, para cada recurso vai ter uma nomenclatura diferente para as partes. Por exemplo, quando você impetra algum recurso, é impetrante e impetrado. Então, depende da matéria. Então, aqui nós estamos falando de um recurso extraordinário, onde existe o recorrente e o recorrido, porque se fala de recurso, tá? Então, achei interessante falar isso com vocês, dessa parte inicial ali desse documento, que o nosso documento escolhido foi a investigação de paternidade. Logo a seguir, tem a ementa. Ok. A ementa, ela é formada ela é feita de uma forma muito estratégica para que nós, todos os operadores de direito, consigam encontrar elementos análogos ao caso que você está trabalhando. Então, toda essa parte aqui, ó, deixa eu ver se consigo achar uma cor. Então, toda essa parte aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Toda essa parte aqui, ó, que tá em roxo, ela se trata de vou deixar um pouco mais claro, gente, porque senão não dá, né? Aqui. Toda essa parte que eu grifei agora, ela quer dizer, ela é como se fosse um manual básico sobre o que está dizendo aquela sentença, sobre onde se chegou aquela sentença. Então, todas essas pequenas frases
que estão juntas obrigatoriamente em caixa alta, elas querem dizer o atalho. Pronto, a palavra certa é essa. Ela é o atalho da sentença. Então, dentro de cada elemento, de cada frase, ela é estrategicamente para ajudar o leitor a saber o que está sendo feito. Então, toda a parte final da ementa, juntamente com o relatório que está a seguir, ela tem todos os elementos que é a parte de cima, que esse textinho que está em caixa alta, ele está dizendo, tá? Então, para começar, vamos entender o que é um acórdão e o que significa relator, que no caso aqui do nosso estudo, o relator é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Ele é bem conhecido, né? Ele é o relator. Quando a gente fala relator, fica parecendo muito que o relator é a pessoa que só está relatando, que está falando, que está tratando. Mas para o direito não é só isso. O relator é uma pessoa que ela está presente, o relator está presente em todos os tribunais superiores, tá? A começar pelo TJ e assim vai. Essa questão do grau de jurisdição, vocês vão entender melhor na disciplina de processo civil, então não misturem, tá? Por enquanto, a gente só vai falar do ministro do STF, porque faz parte da nossa matéria de constitucional. Mas existem relatores em todos os tribunais superiores. Aqui para nós, Santa Catarina, existem decisões de acórdão lá no TJ, em Florianópolis, tá? Quando vocês virem assim, decisão monocrática, quer dizer que é de um julgador, uma pessoa. Ela foi a responsável por ler, estudar o caso detalhadamente, minuciosamente e dar o voto. Quando a gente fala de acórdão, a gente está falando de todos os ministros e desembargadores que estão à frente daquela matéria. E então é escolhido o relator, que ele tem uma função muito mais importante do que só a de falar ou de emitir o relatório, tá? Relator vem de relatório. Ele tem a função de analisar de uma forma minuciosa e detalhada o processo. Então, ele vai analisar tudo, inclusive o relator, ele por ser responsável pelo processo, ele tem a permissão também de analisar o pedido quando uma parte pede produção de prova. Então, ele dirige o processo. Ele vai gerir o processo quando chega ao conhecimento daquele tribunal. Tá? É função do relator. Então, no caso aqui do Diego, no caso aqui do nosso objeto de estudo, o relator é o Dias Toffoli, tá? E então, esse relator também pode ouvir testemunhas. E uma coisa interessante é que também existem relatores na Comissão de Cidadania e Justiça, existem relatores na Câmara de Deputados, no Senado Federal. Então, quando você precisa de muitos votos, que passa de uma pessoa, é sempre a partir de 3, tá? Então, quando passa, é um acórdão e precisa ter um relator, tá bom? O relator, ele também emite um relatório final, sendo favorável ou desfavorável, e ele vai, esse parecer do relator vai servir de referência para os outros, para que eles possam ter acesso ao que foi estudado, ao que foi analisado. E aí sim, ele vai, as outras
as outras pessoas, os outros desembargadores e os outros ministros poderão votar, tá? Então, quando vocês virem na internet alguma coisa falando sobre, o deputado tal foi o relator, vocês vão lembrar dessa explicação que eu dei aqui, tá? Então, essa é a função do relator. Então, a gente já foi com essa parte, né? O que é um acórdão, né? Juntando ali com a figura do relator. O acórdão é uma decisão ou sentença por órgãos colegiados. Colegiado é quando tem 3. Monocrático, 1. Colegiado a partir de 3. Então, eles fazem parte, tem os tribunais regionais federais e tem os tribunais superiores, STJ, STF e os tribunais regionais federais, que são, que nem tem aqui o TJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que é lá em Florianópolis. Então, lá eles são assim, por colegiados, tá? Então, assim, quando uma sentença inferior dá a sua sentença e a parte, seja no polo passivo ou no polo ativo, são contrários àquela decisão, se recorre a tribunais superiores. E geralmente esses tribunais superiores já têm, são colegiados. Então, eles são responsáveis por analisar as sentenças que são dadas na instância anterior ou lá no juiz de primeiro grau, que é o primeiro, que é onde se dá a petição inicial. Então, o caso ali vai ser analisado e eles vão fazer o acordo, né? Vão emitir a sua decisão. Então, o acórdão, ele tem alguns elementos, né? Então, ele precisa ter a ementa, que é o resumo da sentença, que é o que eu acabei de explicar. Precisa de um relatório, porque precisa saber o porquê. As partes precisam saber o porquê que foi decidido favorável ou desfavorável. Nesse caso que a gente está falando de recurso extraordinário, que consequentemente teve repercussão geral, que eu já vou explicar, ela precisa ter uma fundamentação jurídica pertinente, dizendo, estou dando a favor porque tal coisa. Estou dando desprovido, estou votando desprovido por tal coisa. Então, ela tem que ser fundamentada, tá? Então, o acórdão, ele precisa ter a fundamentação, tá? Que é, no caso, os membros do órgão colegiado precisam ali trazer as suas apreciações, tá bom? Então, o acórdão é isso, basicamente é isso, tá? Nesse caso, estava falando e esqueci de complementar. Nesse caso do Diego, da investigação de paternidade, que vai ter uma repercussão geral, é a respeito da própria sociedade, né? Mais para frente eu vou conseguir, daqui a pouco, na verdade, já, vou conseguir trazer para vocês aqui os porquês. Então, deu para entender bem aqui a estruturação da ementa. Ela começa com um resumo em caixa alta e ela traz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que for de motivos que o relator achar importante destacar na ementa, ele vai trazer. Porque, como eu disse no começo, a ementa é como se fosse o nosso atalho para nós sabermos se aquela decisão que a gente está estudando vai ser de acordo com o que a gente vai querer aplicar no nosso dia a dia do trabalho advocatício, ou da promotoria, ou
até mesmo um juiz pode usar um julgado para defender a tese dele e usar de parâmetro para fazer o julgamento do caso que ele está estudando. Tá? Então, aqui, ó, na ementa, ela fala assim, recurso extraordinário, a matéria é direito processual civil, porque a gente está falando de paternidade. Direito de filho, direito do pai, deveres, a gente está envolvendo direito de família. Então, tudo que for relacionado a direito de família vai tramitar dentro da matéria processual civil. Nesse caso aqui, também constitucional. Então, a questão do recurso extraordinário. O que é um recurso extraordinário? É um recurso que a parte recorrente apresenta para o tribunal, pedindo que seja corrigido uma decisão de um tribunal que passou, de um tribunal inferior. A nossa Corte Suprema é o STF. Então, pode ter sido já em primeiro grau ou em segundo grau, em algum momento houve uma violação a um direito constitucional. Então, a parte recorrente já apresenta ao STF a matéria, o caso, para eles analisarem, porque está violando ou contradizendo os preceitos constitucionais. Então, o recurso extraordinário é isso. É um recurso que vai pedir a correção de uma decisão de um tribunal inferior de matéria constitucional. Quando o ministro coloca ali na ementa repercussão geral reconhecida, o que ele está dizendo? Que a repercussão geral, o que ela é? Tá? Eu vou explicar o que é e a gente vai chegar no caso concreto. A repercussão geral, ela precisou ser criada, ela é como se fosse um instituto dentro do STF para que evite a alta demanda, para que sobrecarregue o sistema. Então, quando eles pegam, para evitar que muitos casos da mesma matéria, da mesma motivação, fique chegando para eles lá. Então, eles fazem isso de uma forma que agilize o sistema judicial e evita que sobrecarregue muitos recursos repetidos, que já não é mais nada novo. Eles precisam julgar coisas novas, trazer novas repercussões gerais, novos casos, novas. Então, quando o recorrente ele apresenta um caso que vai demonstrar que os tribunais inferiores estão controversos à matéria da Constituição, a tudo que está sendo tratado na Constituição, que vai trazer relevância social, política, econômica, até mesmo no campo jurídico, que ultrapassa os elementos subjetivos da causa. Então, assim, essa decisão, ele está falando para o STF assim, olha, analise a minha causa, porque existem mais pessoas passando pela mesma violação.
Com certeza existem. Então, eu preciso que esse caso seja exemplo para que outras pessoas que quiserem que passarem pelo mesmo que eu, vão ter a mesma sentença. Então, a repercussão geral foi reconhecida por isso. Por quê? Para evitar que mais pessoas como o Diego fiquem jogando o processo igualzinho lá no STF. Então, assim que já chegar no juiz de primeiro grau, depois dali da data de 2 de junho de 2011, se tiver uma pessoa na mesma condição que o Diego esteve, no juiz de primeiro grau já vai ser reconhecido, porque existe uma repercussão geral, existe um entendimento do Tribunal Superior dizendo, se acontecer isso, é para fazer isso, tá? Então, a repercussão geral, ela é dessa forma, ela é assim. Então, a repercussão tem o objetivo de reduzir a demanda de muitos recursos da mesma matéria, casos análogos, e também é uma forma, gente, de uniformizar a interpretação que o Supremo tem. Imagine se para o mesmo caso nós tivéssemos vários tipos de decisões diferentes, umas favoráveis, outras não. Nós teríamos uma espécie de fórum shopping, né, aqui no Brasil. Então, essa é uma forma de uniformizar o entendimento, tá? Então, a repercussão geral, ela é isso. E nesse caso aqui, ela foi reconhecida. Quando ele fala assim na ementa ali, ação de investigação de paternidade extinta. Quando ele fala aqui, ó, ação de investigação de paternidade declarada extinta, com fundamento em coisa julgada, em razão da existência de anterior demanda em que não foi possível a realização de exame de DNA, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita e por não ter o Estado providenciado a sua realização. Isso aqui são os fatos. É um breve, um grãozinho de feijão dentro do processo. Então, ele está sintetizando o que aconteceu. O que aconteceu foi que o Diego, que é o nosso recorrente, entrou com uma ação para reconhecimento de paternidade com o pai, o suposto genitor vivo, não é um reconhecimento de paternidade pós-mortem, não é. Se trata de pai vivo, de genitor vivo, que ele foi contemplado com a justiça gratuita. E quando você é contemplado com a justiça gratuita, o Estado precisa te fazer algumas outras coisas. Se ele era beneficiário da justiça gratuita, obviamente ele não teria dinheiro para pagar o exame de DNA. Então, diante disso, o Estado deveria ter sido como é que eu posso dizer? O fornecedor desse exame. E não foi o que aconteceu. O processo chegou até a sentença final irrecorrível sem ter chegado ao mérito. O Estado não proporcionou o exame de DNA para o Diego. E como a outra parte, por exemplo, provavelmente não se manifestou, deixou rolar, então o processo foi extinto, julgado sem mérito e extinto sem ter feito o principal, que era o exame de DNA. Então, o que aconteceu foi isso. Foi julgado, não foi possível realizar o DNA, e o autor era beneficiário da justiça gratuita.
e o Estado, por sua vez, não providenciou a realização do exame. Então, essa frasezinha que está ali na ementa, ela é o quê? A breve narração dos fatos, as peças mais importantes da narrativa dos fatos. Tá? Ali na ementa, quando ele escreve assim, repropositura da ação, isso quer dizer que a decisão ela vai permitir uma nova ação, porque vai respeitar um direito fundamental. No direito brasileiro, você não pode processar uma pessoa 2 vezes pelo mesmo motivo. Não pode. Mesmo que sem mérito, mesmo que você perca, você não pode, com os mesmos elementos e os mesmos pedidos, ou parecidos, processar uma pessoa novamente. Então, essa decisão aqui do Diego, ela permitiu que ele reproponha uma ação de investigação de paternidade. Por quê? É um direito fundamental. É previsto na Constituição que você, que eu, que todos nós saibamos quem são os nossos genitores. A identidade genética é um direito adquirido, é um direito constitucional. Então, por isso que houve a questão da repercussão geral, tá? Então, esse é um elemento muito importante. Relativização da coisa julgada. Quando ele fala ali, deixa eu ver onde é que tá isso. Isso. Em relação à relativização da coisa julgada. Houve essa relativização, ela foi estabelecida nessa questão da investigação da paternidade, quando não é possível, porque não foi, isso mesmo, não foi possível determinar a existência desse vínculo genético, porque não foi feito o exame. Então, um elemento probatório super importante para essa ação não foi feito. Então, há essa relativização em relação ao julgamento e essa repropositura da ação, essa permissão de que o autor, o recorrente, possa repropor a ação. Como eu falei agora, o direito fundamental à busca da identidade genética. O Estado, e quando eu falo Estado, eu também estou falando dos órgãos judiciários, o poder judiciário, falando melhor, o Estado, o poder judiciário, não pode propor e impor obstáculo dentro do processo para que você tenha o exercício do seu direito. Porque o direito a você saber quem são seus genitores, quem são seus ascendentes, é um direito natural. É um direito personalíssimo. Quando vocês verem direito da personalidade, direito personalíssimo, está falando disso, da persona. É um termo em latim. Então, está falando da persona, está falando de você como pessoa. Faz parte da dignidade você saber quem são seus ascendentes. Então, um direito fundamental aqui que a gente consegue ver logo de pronto é o direito fundamental à busca da identidade genética e, consequentemente, da dignidade da pessoa humana.
Como eu disse no começo, há alguns minutos atrás, essa ação foi proposta, não foi entrado com processo de reconhecimento e investigação de paternidade pós-mortem. O suposto genitor está vivo. Então, e nem há uma disputa. Não, ele não estava propondo a ação para dois supostos genitores, só tem um. Então, foi detectado mesmo que houve pelo tribunal anterior, inferior, que não havia nenhum obstáculo assim muito, foi apenas um elemento probatório que não foi feito, que foi o exame, tá? Então, esses elementos precisaram foram com o estudo da equipe ali do relator, foram identificados, tá? Ela tá aqui, ó, na parte 4, ó, na hipótese em que não há disputa de paternidade de cunho biológico em confronto com outra, de cunho afetivo. Busca-se o reconhecimento da paternidade em relação à pessoa identificada. Então, o possível genitor estava identificado, tá? Então, aqui foi a explicação que eu tinha feito ali a 3, agora é a 4. E ali o ponto 5, o quinto ponto, ó, recursos extraordinários conhecidos e providos. Isso quer dizer que a decisão foi favorável ao recorrente. Não foi parcialmente conhecido. Quando é parcialmente conhecido, parcialmente provido, é quando é uma parte é reconhecida, a outra não. Nesse caso, ela na sua totalidade foi reconhecida, tá? Como eu disse no início, aí aqui ele assina, né? Acordam os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária, na conformidade, é como se fosse uma assinatura de todos os ministros, tá? Aí vem uma outra página. Vejam, é grande. A gente só está vendo a parte do voto. O enxugamento de tudo isso. Ainda tem mais coisas à frente. Aqui. Acompanhado ao acórdão, tem o relatório. Também pelo... Isso, o relatório do Toffoli, né? Do Dias Toffoli. Ele continua sendo relator aqui. Isso, eu estava lendo ali diferente. Tinha visto outra coisa. Então, como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, quando o relator vai fazer o relatório, ele precisa fundamentar para que quando sair o acórdão, saia fundamentado. Quando o Ministério Público, a parte recorrente, interpôs recurso para o STF, o Diego, junto com o Ministério Público, colocou recurso, o que aconteceu? Eles se basearam nos artigos. No artigo 5º
inciso 36, artigo 27, parágrafo 6º da Constituição. Então, houve um fundamento que estava sendo violado esses direitos, que está aqui, ó. Insurgem-se pelos apelos extremos, fundados na linha A do permissivo constitucional, contra a violação do artigo 5º, inciso 36 e 227, parágrafo 6º. Essa é a fundamentação material encontrada na Constituição, que foi violada lá nos outros tribunais, nas instâncias inferiores, antes de colocar recurso. O motivo, eu já falei aqui, né? O reconhecimento, porque não deu para prosseguir com a ação da investigação da paternidade, porque não foi feito o exame, não encaminharam o recorrente, o Diego, para se comparecer a uma unidade de atendimento, uma clínica, não foi encaminhado para fazer o exame. E aí, porque o juiz anterior do tribunal anterior julgou a ação improcedente e extinguiu a ação. Tá? E tem uma coisa interessante aqui nesse relatório, que tem uma parte que é da Subprocuradora-Geral da República. Ela deu um parecer sobre o caso. E isso é interessante, porque isso reforça os pedidos, isso reforça aquele recurso. E ela foi favorável para que os ministros reconhecessem e dessem provimento. E aí o voto dela está aqui, né? A ementa, né, a ementa da subprocuradora, a doutora Sandra, tá? Ela, como vocês viram lá no início do processo, ela é parte do processo. Ela está como o polo, ela está lá no polo ativo da ação. Então, ela serviu ali de apoio para que fosse reconhecido. E, então, né, a decisão final, que está lá em cima, que está lá na ementa, aqui, recursos conhecidos e providos, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Fui um pouco extensa, ficou uma gravação um pouco grande, mas eu espero que vá ajudar vocês. Eu acho que é interessante fazer uma folha só, cada um, que o nosso grupo está bem grande, então uma folha de cada um, colocando ali, tenta trazer fundamentação doutrinária ou da legislação. Então, o que dá para procurar? Código Civil, na própria Constituição, doutrina, tá? Pode procurar em cima de doutrinas sobre direito de família, que eles também vão juntar com a Constituição. Então, tudo que vocês acharem de elementos que ajudem a gente a responder as perguntinhas lá que a professora fez, vai ajudar bastante, tá bom? Beijos e qualquer coisa é só me chamar.